Olá pessoal, tudo bem? Não tem nada de pior quando você sai de um lugar, você teve uma consulta com um advogado, você teve uma consulta com um arquiteto e você sai com a impressão que você não entendeu muito o que essa pessoa falou e você sai com aquela coisa assim, mas ele fala uns termos tão técnicos assim, é, não sei bem, você chega em casa, tua esposa pergunta como é que foi a reunião lá com o engenheiro? Me explica. E você tenta começar a explicar e você percebe que você não entendeu muito o que essa pessoa quis te passar. E você já pensou que isso pode estar acontecendo com você também? Existem muitos estudos que mostram que muitos pacientes retêm muito pouco da consulta, né? Na média eles retêm aí 30% do que o médico fala. Então é nosso papel tentar melhorar esse percentual para que o nosso paciente nos entenda e possa fazer o tratamento que a gente está propondo a ele. Às vezes a gente vê uma dificuldade do paciente, o paciente pede para explicar para uma segunda pessoa, para que ela possa entender também. Mas a gente também precisa ter alguns cuidados quando a gente está passando a informação ao nosso paciente. Então, a primeira coisa que a gente precisa é evitar o uso de jargões da medicina. A gente tem a nossa comunicação com outros colegas, com professores, né, quando você está na graduação, mas a gente precisa saber transformar essas palavras numa situação que o leigo entenda. O leigo não sabe o que é dispneia, o leigo não sabe o que é ortostase. Então a gente precisa transformar essas coisas em palavras que essa pessoa, que esse paciente entenda, né? Então isso é um exercício diário. Hoje, depois de tanto tempo de formado, a gente acaba fazendo isso automaticamente, mas no início é um exercício. Você precisa saber transformar isso para que o teu paciente possa te entender. E uma coisa que você pode fazer também, que ajuda muito o entendimento na consulta, é você procurar explicar isso através de histórias, através de metáforas. O ser humano ele retém muito quando a gente conta uma história a ele. Então você pode falar sobre o caso dele, por exemplo, dizendo sobre um outro paciente que você atendeu, ou que você ou dizendo, por exemplo, uma metáfora, né? Na minha especialidade é muito comum, como eu trato de pacientes com algumas doenças crônicas, que o paciente, quando ele se sente muito bem, ele quer parar as medicações. Então ele acha que ele tá bem e que ele pode parar as medicações. Então eu costumo dizer a eles sempre sobre o óculos, né? Sempre me refiro a eles com óculos, né? Você imagine se você, com o óculos, você está enxergando bem, não está? Sim, sim, eu estou. E se eu tirar esse teu óculos, já que você está enxergando bem, vamos tirar teu óculos? Ele não vai querer tirar, ele sabe que ele não vai enxergar bem. Então, muitas vezes você tem que criar certas metáforas para que esse paciente entenda um pouco da importância do tratamento, da importância daquele exame, da importância daquilo que você está falando a ele, né? Isso vai trazer uma melhora na tua relação com o paciente e vai trazer uma maior aderência desse paciente ao teu tratamento, por exemplo, né? Então isso é muito importante, o paciente precisa te entender. Então procure contar uma história que fale sobre isso, uma história que fale sobre aquele diagnóstico, uma história que conte sobre talvez uma coisa que poderá acontecer se esse paciente não faça aquele tratamento proposto, enfim. Procure contar essas coisas para que o paciente possa assimilar melhor aquelas informações. Muitas vezes na consulta, a gente além do nosso palavreado ser um pouco difícil do paciente entender, a gente passa muita informação para esses pacientes, né? A gente acaba, não, então eu vou te pedir um exame tal para isso, um exame tal para aquilo, eu vou te passar já essa medicação para você já ir melhorando, eu quero que você faça esse diário aqui da alimentação e tal, e acaba que você passou para ele 8 ou 9 tarefas
e para você está muito claro que você passa aquelas 8, 9 tarefas para 5, 6 pacientes naquele dia. Mas para o paciente não, aquilo foi um baque, foi uma coisa que ele não esperava. Então, procurar falar pausadamente, às vezes anotar, né, passo a passo. Não, então, primeiro lugar, você vai fazer tal exame. Segundo lugar, você vai na farmácia e compra esse remédio. Terceiro lugar, então, às vezes, você estabelecer, entregar isso por escrito, além dos teus pedidos, você entregar isso por escrito para ele. E, por fim, aqui um bônus, né? Procure anotar no teu prontuário não só as coisas médicas, mas procure anotar algumas particularidades do paciente, porque o paciente vai se sentir muito mais acolhido quando ele retornar e você perguntar para ele, por exemplo, como é que foi o casamento da filha dele, como é que foi aquela viagem que ele estava planejando fazer na semana seguinte da consulta, como é que está o time dele, que não estava indo muito bem no campeonato, o que ele está achando agora da troca do técnico. Então, se vocês reservarem o espaço no prontuário eletrônico de vocês, para vocês anotarem essas pequenas coisas, o paciente vai criar uma proximidade maior com você. Ele vai achar que você lembra que ele é torcedor do Vasco, por exemplo. Mas você está ali, você está com a ficha, você anotou aquilo, né? Então tem pessoas que têm muita facilidade em guardar. Eu conheço colegas que eles não precisam anotar nada disso, eles lembram de toda a história do paciente, da família, mas algumas pessoas, como eu, por exemplo, não consigo lembrar de tantos detalhes assim dos pacientes. Então eu anoto, né? Filho do tal, eu já atendi o avô, já atendi o pai, agora estou atendendo o filho. Então, procurar fazer essas anotações de cunho mais pessoal personaliza mais o teu atendimento e isso vai trazer também um maior sucesso na tua relação com esse paciente.